Bom, pessoal, estou aqui para as observações sobre a semana 5 da NFL. E o assunto que foi mais explosivo essa semana foi a performance dos kickers na rodada. E há muito tempo que eu falo sobre isso, sobre a instabilidade de desempenho, né, dos caras dessa posição, que variam muito de um ano para outro. E o que a gente viu nessa rodada foi variar até mesmo dentro do próprio jogo. Né? Então a gente teve cenas incríveis protagonizadas pelos kickers. Nesse campeonato a gente já teve chutes fabulosos por aí, de longa distância, né? Teve aquele do Tucker que bateu no poste e entrou. Por falar em Tucker, ele foi meio que uma polêmica essa semana sobre qual é o valor dele de fato, né? Isso é um assunto até interessante mesmo, mas é inacreditável a consistência, o contrário, né? A consistência dele ao longo dos anos. E alguns times sofrem muito, eu venho falando, e sofrem muito com kickers repetidamente, né? Caso de Titans, Vikings, Seattle um pouco, às vezes. Enfim, são times que quase, Chargers, né? Quase sempre há alguma coisa errada com kickers dele. Nessa rodada, vamos deixar o Titans de lado, o Titans não tem muita influência, mas o Chargers, o kicker dele errou extra points, quase complicou o que acabou sendo a vitória, mas quase que complicou a parada. No Minnesota, o kicker errou um chute, né, meados do campeonato, aí parecia que Detroit ia ganhar, né, por uma margenzinha pequena e que esse chute ia ter feito a diferença, lembrando que o kicker ele já errou aquela tentativa no finalzinho da partida contra o Arizona. E aí depois, na mesma partida, ele faz o field goal da vitória. O que nos leva também ao jogo do Packers e Bengals, né? Que foi foi no atacado o erro de chute, né? Alguns até curiosíssimos, como o do kicker dos Bengals, o Mike Fisson, que bateu na bandeirinha que fica medindo o vento, né? E se ele mirasse ali, eu acho que ele não ia acertar nunca, né? Naquela bandeirinha. Ele achou que tinha até entrado o field goal, mas perdeu e deu a possibilidade do Crosby, então, na prorrogação, se redimir e acertar o da vitória. Se redimir porque o jogo para ele foi uma gangorra. Ele começa com 3 acertos de field goal, depois erra 3. E aí o sétimo é o da vitória. Ele errou 3 no intervalo muito curto de tempo. E já estava todo mundo apavorado e tudo mais. O que mostra essa coisa da instabilidade. Né? E aí você pega, tirando o Tucker, alguns outros kickers jovens que têm conseguido manter um bom padrão, os times têm que se agarrar a eles, mas ao mesmo tempo saber que a qualquer momento isso pode desandar. Não, porque o Tucker é um caso muito à parte, ou como foi o Vinatieri durante tantos anos da carreira dele. Um exemplo desse, por exemplo, é o nosso amigo Ku, dos Falcons, que teve um ano 2020 sensacional e continua muito bem. Mas o que vai ser dele daqui para frente? Ninguém sabe. Né? Então é um desafio para os general managers manter essa posição né, bem estruturada. E para os special teams, de sacar dessas equipes que tem problema, sacar o que pode mais estar acontecendo, porque não pode ser só mudar o que, muda o que eles mudam toda hora. Né? Mas o que está acontecendo ali para o chute continuar errado? Né? É o holder que não é bom, o snapper, o treino dessa sincronia não está acontecendo. Alguma coisa faz com que esses times tenham esses problemas. Para o jogo importante de playoffs, eu fiquei com o do Sunday Night, o Prime Time. Uma vitória dos Bills sobre os Chiefs e uma vitória com autoridade. Esse jogo foi importante. O Chiefs vai para os playoffs, né? Vou colocar isso em dúvida, mas o jogo foi muito importante para classificação dentro da AFC. Ano passado, esses dois times fizeram a final de conferência jogando em Kansas City. Esse ano, com a vantagem que Buffalo está começando a colocar, a tendência é que o jogo pode ser em Buffalo. Então, o ganho de moral que eles tiveram ontem
com essa vitória, né, com a defesa funcionando do jeito que eles planejaram, o pass rush encaixando, né, os investimentos que eles fizeram na linha defensiva. Isso dá muita confiança também para o que pode acontecer nos playoffs. Vai ser outro mundo quando chegar lá, mas a confiança fica alta. O Josh Allen distribuiu a bola, foi agressivo, o jogo de corridas entrou, ou seja, tudo funcionou legal para os Bills. E os Chiefs têm, como eu falei, tem coisas para arrumarem até chegar nessa hora decisiva. Na zebra eu fiquei com a vitória de Filadélfia sobre Carolina. Carolina que começou o campeonato 3-0, surpreendendo muita gente, teve um jogo muito ruim de seu ataque. O ataque do Filadélfia foi ok, mas a defesa, né, se aproveitou de uma tarde muito fraca do Sam Darnold, interceptou 3 vezes e Special Teams matou o jogo. Filadélfia, a gente ainda não sabe bem o que esperar desse time, a identidade ainda não está tão construída, eu acho que vai ser um processo, mas como quase qualquer equipe da NFL, se você tiver muito mal num dia contra eles, eles vão levar. Foi o que aconteceu e Carolina agora vai ter que se reaprumar, vamos dizer assim, porque tem chance no campeonato, eles têm uma defesa que pode ser vibrante, mas o ataque não pode cometer os erros que cometeram. Eles deixaram de matar a partida quando poderiam ter matado. Eu podia ter trazido vários times aqui no Preocupado, começar pelo Raiders, né? Que eu tô gravando aqui e vendo a notícia do John Gruden, mas eu já tinha anotado o Broncos, vou ficar com o Broncos. Porque a gente falou nos últimos 2 episódios do podcast sobre testes, né? As 3 primeiras rodadas dele foram contra adversários bem administráveis. E aí na semana passada eles perderam aquele jogo para Baltimore, mas não ficou a imagem total da fotografia, né? Porque o Bridgewater saiu com concussão, mas agora indo a Pittsburgh, é óbvio que Pittsburgh é um lugar difícil de jogar, mas o ataque dos Steelers estava numa draga danada, né? Então era para a defesa dos Broncos terem imposto sua vontade, mas foi o contrário. Pittsburgh correu bem com a bola, o que não estava fazendo, e acertou passes em profundidade, o que não estava conseguindo por causa da proteção e da mobilidade do Big Ben e tal. Então, o Denver tem que ficar preocupado se eles têm poder de fogo suficiente no ataque para reverter dias que sua defesa não consiga segurar os adversários como deve. A gente sabe que na NFL de hoje, a chance de tua defesa conseguir isso num período longo do campeonato é pequena. Os ataques, né, tem vantagem. Então, vamos ver o que Denver ainda consegue produzir e competir. Acabei vindo com um matchup que a gente não mencionou muito no episódio do 10 Jardas no Ar, que é Jameis Winston contra a cobertura defensiva de Washington. Por quê? Porque o Washington vinha como o time que mais cedia jardas aéreas. E o Winston com um estilo controlado, né? Poucas oportunidades de soltar mesmo o braço. Então essa era a chance. E ele teve um início muito ruim no jogo, né? Com turnovers. Depois deu uma melhorada, teve a sorte, né? Porque a sorte, um Hail Mary envolve sorte, que inflou um pouco os números dele, que foram 15 passes completos em 30 jardas, 50% só, 279, elevando a média por recepção, 4 touchdowns, 1 interceptação. Então, dentro do que a gente espera de eficiência do Winston, foi bom. E acho que o Sean Payton ficou satisfeito com como o jogo se desenhou. Mas eu
queria ver esses números aqui um pouco maiores do ataque, de passe completo, de número de passes, de repente beirando ali os 40 nessa partida, com uns 65 pelo menos por cento de aproveitamento. Então acho que me salta aos olhos que ele precisa ainda de alguns passos para dominar esse sistema ofensivo como deveria. E a defesa de Washington, apesar de ter conseguido alguma pressão, eles tiveram 9 hits no James, 2 deles virando sacks. Mas ainda sofreram muito com big plays e com jogadas longas, né? Porque essa média aqui, 279 em 15 passos completos, é muito alta. Então é uma defesa que ainda precisa também de muito ajuste. Eu vou falar de Saquon Barkley como um jogador lesionado de relevância, porque na última partida contra New Orleans parecia que ele tinha deixado de lado aquele período de inatividade e tudo mais, né, que pudesse engrenar numa sequência. E aí logo na seguinte ele torce o tornozelo. Não foi uma lesão de acabar com o campeonato dele, mas quebra o ritmo, né? Quebra esse processo até de autoconfiança dele, né? De poder exibir o que a gente sabe que ele pode, mas que não tem feito por recorrentes lesões. Então o Saquon Barkley vai para mais um período no estaleiro e os Giants mais um período pensando sobre o seu futuro. Para personagem, eu fiquei com o Khalil Mack, que pela segunda vez foi enfrentar seu ex-time. Uma saída muito conturbada dos Raiders na época em Oakland, né? Uma disputa de poder, de queda de braço, com o John Gruden no meio ali, não se posicionando bem sobre se queria ou não a permanência do Mack. E Chicago foi até lá então, agora, né, Las Vegas, com um quarterback calouro e venceu a partida. A primeira vez que eles se encontraram foi vitória dos Raiders, né? E essa transação foi tudo muito marcante envolvendo eles, né? Porque ele não era o tipo de jogador que você negocia, né? Um cara ainda novo, com super vigor atlético, numa posição premium. Então você não troca um cara como o Khalil Mack. Mas aconteceu, e aí veio aquele primeiro ano dele em Chicago avassalador. Tava muita expectativa aqui para esse jogo, e se Chicago ganhou, boa parte, né, foi porque a defesa estava com uma energia enorme, todo mundo focado na vontade do Khalil Mack, que fechou com um sack, mas um hit no Carr, que é amigo dele e tal, mas se encresparam ali no meio um pouquinho, e enfim, Chicago ficou bem aí também para a corrida aí das próximas rodadas, e os Raiders, que estavam, né, esquisita coisa ali, acabou hoje tendo aí a notícia da demissão do John Gruden. Bora então para os destaques da rodada. Vamos começar com o ofensivo, e eu tive que eu mudei de última hora com outro jogador, mas não tive como deixar de mencionar o Justin Herbert, né? Que foi uma partida maluca, né? Uma partida com placar que foi 47, 40, sei lá, envolve sempre defesas que estavam muito mal, porque senão você não consegue. Da mesma forma que eu digo quando você tem hoje em dia um placar muito baixo, né? Por mais que a defesa tenha jogado bem, caso, por exemplo, de Arizona e São Francisco, as defesas jogaram bem, mas os ataques foram mal, porque senão o placar não seria tão baixo assim, entendeu? Mesma coisa ao contrário, quando um placar maluco desse aí, as defesas estavam jogando muito mal, né? E o curioso é que eles tiveram que passar sobre os problemas com o kicker, que eu já falei lá no começo, né? A defesa não conseguindo parar o ataque de corridas de Cleveland. O Chubb teve se o Cleveland tivesse ganho o jogo, provavelmente era o Chubb que estava aqui, né, pelo que ele fez na partida. E em outros tempos, alguém falou isso, agora eu não sei quem foi, mas alguém falou isso muito bem. Em outros tempos, o Chargers perderia esse jogo. Esse era o tipo de jogo que ele perderia, que ia ficar para lá, para cá, para lá, para cá, e o erro do field goal, do extra point, mas não sei o que, eles teriam perdido. Mas o Herbert
tem muito espírito de vitória, cara, que era uma das coisas que pegou para ele na avaliação de draft, que muita gente não acreditava. E eu falava, cara, eu não tenho como avaliar isso, eu não tenho esse tipo de informação. O que eu vejo em campo, eu gosto do jogador, acho que dá para ganhar com ele. Podem ir lá nos programas que eu falei sobre isso. Mas enfim, isso é uma outra história. Ele arrebentou nessa rodada, foram 26 passes completos em 43 tentativas, 398 jardas, média de 9,3 por tentativa de passe, 4 touchdowns, 0 interceptações. O que mais você quer? É claro que ele foi muito bem assessorado, né, por outros jogadores do ataque, Mike Williams, o Eckler e tal, mas o que mais que você quer do teu jovem quarterback do que ganhar uma partida dessa, né? E com esses números. Além de tudo, o Herbert passa no teste do olho. Você pode nem olhar o placar, pode não ter visto os stats, você vê um pouquinho do jogo, você vê que o talento está ali. Não precisa de muito tempo na partida para sacar isso. Na defesa, acabei ficando com Matt Judon dos Patriots. Os Patriots ganharam uma partida que não era para ter ganho também, né? E boa parte foi pelo espírito aguerrido do Matt Judon, que teve 2 sacks, mais um hit, né? E impulsionou a defesa dos Patriots. E é engraçado porque é uma posição que o Belichick nunca valorizou, né? De contratos altos e tal. Ele sempre foi muito mais um cara de ter uma secundária forte que grude nos recebedores e dá tempo dos caras ali da frente acabar batendo o bloqueio. Com o Judon ao contrário, o Judon chega rápido, ele tem muita força, muita agilidade e tal, ex-Ravens já fazia isso lá nos Ravens, e foi uma das contratações de maior numérica, né, da off-season, e que já está mais do que trazendo resultado. Essa defesa dos Patriots já é uma defesa um pouco diferente. Se o ataque tivesse num nível melhor, o Patriots estaria competindo. Special Teams, já falei um pouquinho também lá na parte dos Eagles, né, da zebra. O linebacker TJ Edwards sacramentou a vitória dos Eagles bloqueando aquele punt, né? E é uma jogada de muito impacto, eles fizeram o ponto e viraram o placar e definiram a situação. Bom, calouro, chegou a hora de a gente trazer Kyle Pitts dos Falcons, que não estava tendo um início de campeonato relevante. Mas nessa partida lá em Londres contra os Jets, em que eles viajaram sem os 2 principais wide receivers do time, o Calvin Ridley e o Gage, o foco do ataque foi o Pitts. E ele retribuiu com uma baita de uma performance. Foram 9 passes recebidos em 10 targets, 119 jardas e um touchdown. Me parece o seguinte, que o Pitts é um desses jogadores, a gente às vezes fala muito disso de running back, né? Que se tiver 5, 6 toques na bola, não vai te trazer muita coisa. Mas quando você coloca volume de carregadas ou de tentativas em cima dele, no caso do Pitts de target, o retorno vem. É um jogador que entra no espírito do jogo. E eu não sei se era o caso, ele era o foco do ataque lá na Universidade da Flórida, né? Então acho que estava acostumado a isso, a tá envolvido. Eu acho que o Arthur Smith vai entender isso e ele daqui para frente vai ser parte. O talento é muito óbvio também que está ali. É uma posição que não é rápida a transição do college para a NFL e o Pitts de repente vai ter que fazer isso no tranco, porque a Atlanta não tem muitas outras alternativas a ele, né? Vamos fechar então com a jogada que eu escolhi como jogada espetacular. Mais uma vez eu estou trazendo uma de um time que não venceu, não era hábito fazer isso. E eu falei do Chubb como um possível, né, destaque ofensivo se Cleveland tivesse ganho o jogo, mas vou colocar ele aqui com a jogada da semana. Vai aí, não entrou, não entra na outra. Porque uma corrida que ele fez para touchdown longo, teve de tudo que você pode querer num grande running back. Agilidade de encontrar o gap certo, de fazer o primeiro escape, entender bloqueio e depois usar da força para se livrar de tecos, acelerar,
pelo lado certo, né? Pegando o ângulo certo do campo e correndo, dificultando a vida dos defensores. Foi uma corrida perfeita, né, dentro desse placar, um dos touchdowns dentro desse jogo com um placar imenso. Valeu então, galera. Até o podcast, até semana que vem.